E a gente, Eita, que bonito. semana passada, leu apenas um pequeno trecho e ficou uma discussão muito boa a respeito da arte. Foi muito interessante. E eu gostaria de começar com a frase que a minha mãe falou, que é: a natureza é a mais perfeita arte. De fato é. Nós temos tudo, temos sons, temos música de pássaros, dos rios, temos todas as pinturas imagináveis, né? Temos arte de todas as formas. Se você prestar atenção no o vento, tem uma dança, uma valsa de todas as plantas, da poeira, das nuvens. Então, basta abrir a imaginação. Os pássaros, como Os a pássaros, exato. avó fala que são transmutadores das energias, né? Exatamente, os As pássaros. borboletas diz que são visitas. É Eu muito. amo borboleta, nossa. É. Eu saio perseguindo as borboletas aqui. Ah, É uma bênção mesmo. é. E aí a gente continua a partir daqui. Alguém gostaria de ler? Posso ler. Então pode ler. Parecendo interessado em completar meus pensamentos, Alfredo considerou: o gênio construtivo expressa superioridade espiritual com livre trânsito entre as fontes sublimes da vida. Ninguém cria sem ver, ouvir ou sentir, e os artistas de superior mentalidade costumam ver, ouvir e sentir as realizações mais altas do caminho para Deus. Mas voltando-se afável para Aniceto, exclamou: no entanto, É isso. no entanto, o momento não comporta divagações. Sentemo-nos, devem estar cansados da peregrinação difícil. Necessitam refazer energias e repousar algum tanto. Capítulo 17, o romance de Alfredo. Depois de alguns minutos utilizados por nós no serviço da higiene reconfortadora, Alfredo convidou-nos à mesa, onde Ismália, com extrema fidalguia, mandou servir frutos diversos. Os senhores do castelo não podiam ser mais gentis. Servidores iam e vinham, com grande júbilo, a lhes transparecer do rosto. A palestra de Alfredo e as observações de Ismália estavam cheias de notas interessantes e educativas. E qual a sua impressão dos serviços em geral? Perguntou Aniceto atencioso, dirigindo-se ao dono da casa. Excelente quanto às oportunidades de realização que nos oferecem, respondeu Alfredo em tom significativo. Entretanto, não tenho o mesmo parecer quanto à situação em curso. As zonas a que servimos estão repletas de novidades dolorosas. O presente período humano é de conflitos devastadores e as vibrações contraditórias que nos atingem são de molde a enfraquecer qualquer ânimo menos decidido. Desencarnados e encarnados empenham-se em batalhas destruidoras. É uma lástima. Multiplica-se o número de necessitados que recorrem ao posto, continuou indagando nosso orientador. Enormemente. Nossa produção de alimentos e remédios tem sido integralmente absorvida pelos famintos e doentes. Tenho 500 cooperadores, mas nos sentimos presentemente incapazes de atender a todas as obrigações. As massas de sofredores são incontáveis. Noutro tempo, nossa paisagem se mantinha sem sombras durante muitas semanas, mas... Sânia, eu posso só fazer um comentário nesse parágrafo? Se puder Pode, voltar claro. ali.
É, aqui, a Mansão da Paz, né, esse local, e que o André Luiz, ele tá visitando, né, que o Alfredo e Ismália, eles dirigem, é uma desses campos de acolhimento, dessas cidadelas que ficam em regiões mais densas, exatamente para estar acolhendo, para estar auxiliando o processo de reabilitação. E a gente recebe várias mensagens, mensagens de espíritos, e eu estou fazendo uma organização, que a Neuza, ela fez a transcrição, e agora eu estou organizando esse material. E ontem eu estava organizando um que estava falando sobre essas cidadelas. E era uma mensagem muito bonita sobre a organização dessas cidadelas, e que aqui, Mansão da Paz é uma delas. Interessante que fala campo de acolhimento, ou também chamadas de cidadelas. Eu gostei desse termo, de cidadelas, porque tem toda uma organização ali interna, sabe? E o ponto que falava é que cada pessoa que é acolhida, ela necessita de um trabalho energético imenso para equilibrar cada pessoa. E a gente sabe, né, que cada um ele tem aspectos específicos, necessita de energias específicas, e que ele lá falava da importância desse nosso trabalho de doação energética para que possa servir na dinamização e construção de remédios. E lá falava, né, que o salão onde a gente se liga, ele é um local onde são construídos e dinamizados uma série de elementos que são importantes para essas recuperações. E aí aqui fala, nossa produção de alimentos e remédios tem sido integralmente absorvida pelos famintos e doentes. Então, olha que frase profunda aqui, né? Como que é útil esses elementos, né? Tanto os alimentos quanto os remédios. E a gente sabe que esse nosso ectoplasma, essa nossa energia que vem aqui por estarmos encarnada, é extremamente útil nesses processos. Principalmente quando ela vem com teor energético muito amoroso, de frequências mais altas. Então, você consegue trabalhar com elementos muito sutis. Então, essa parte me lembrou ontem que eu estava trabalhando nesse texto, e me lembrou a importância desse nosso trabalho de doação energética para uma série de remédios que são distribuídos. E lá falava que quando eles produziam lá, era distribuídos para o planeta todo, para vários desses campos, porque aqui diz, né, a nossa produção de remédios. Eles produzem remédios lá, mas tem uma série de outros que eles recebem. Há toda uma troca, uma comunicação, toda uma logística também que recebe de outros locais para os trabalhos de recuperação. Igual tem aqui na Terra, aqui na Terra, na verdade, é só uma cópia do que acontece do lado de lá, toda uma circulação de elementos. Então, e eles falam que esses remédios, tem remédios que são para transfusão, né? Então tem muitos que eles estão ainda em aspecto de sono, em verdadeiros pesadelos, e é necessário elementos que vão realizando todo esse processo de cura. Então, quando eu vi essa parte aqui dos remédios, me lembrei bem dessa mensagem que eu estava trabalhando ontem. Era isso, Sani. Eu estava lembrando, né, para todo mundo. Eu estava lembrando que agora, eu acho que vocês conhecem o banco de sangue, né? E a Sani e o Silvio trabalham de saúde, deve ter até mais ciência disso, posso falar com mais propriedade. Sempre está faltando doador. Sempre está faltando. E a carência é tão grande, gente. Então, assim, porque às vezes a gente é meio acomodado, né? A gente tem que estar sempre doando, gente. Sempre. A gente sempre disposto a servir. Eu recebi agora, recentemente, eu faço parte, inclusive, eu dou plaquetas também, sou doador de plaquetas. É uma carência que está diminuindo o número de doadores.
Então, é feito apelo à sociedade constantemente para doar, e são poucos que vão doar. A gente tem que estar sempre a serviço mesmo, Israel, para ter consciência que existe as cidadelas e ter consciência do porquê desse nosso trabalho, né? Aí de plaquetas nem todo mundo é compatível. Então, quem for, por favor. Teve um dia que me chamaram, uma criança com a leucemia, criança, um neném, imagina. Quer dizer, a gente tem que sempre estar doando. Doando esse trabalho de irradiando amor e fisicamente um pouquinho do seu tempo, o que os maiores fazem no sábado, o que a Sani faz na sopa, né? A gente, uma coisa não isenta a outra, não. É os últimos. Vamos lá. Bacana, Ismael, para você elucidar essas cidadelas para a gente. Acho muito importante a gente ter consciência delas e do trabalho que eles fazem de tamanha grandeza, né? E ela falava, né, que antes demorava, né, quando chegavam lá esses irmãos precisando de ajuda, e que agora, assim, a recuperação tem sido, né, instantânea, né? Como falou aqui que, né, que era demorar, mas que agora tem sido maior. Eu acho que a carência está aumentando muito, sabe? A carência está aumentando muito. Bom, eu vou falar uma coisa aqui meio ridícula. O homem está perdendo a humanidade dele. Nós estamos perdendo a nossa humanidade. O carinho, o se vir, o eu te amo, a atenção para com o outro. O egoísmo está aumentando. Não sei o que está acontecendo, não. Você olha para as pessoas, numa conversa, a pessoa fala mais eu do que tudo. Mais eu. E daí? Você acha que você é o quê? O sumo sacerdote. Mas eu acredito que não é que está mudando. Agora a gente está vendo mais, né? Mas que sempre foi assim, né? A gente está tendo essa visão, mas as coisas estão mais exacerbadas, mas para a gente diferenciar só. Mas o que tem que acontecer vai. Acredito que. Não é apenas que a gente está percebendo mais. Isso, se a gente prestar mais atenção no que os livros estão dizendo, isso faz parte do processo de transição. Eles cansam de falar isso, que isso vai se exacerbar, que isso vai ter, não é porque a gente está notando mais, porque realmente aumentou esse número mesmo. E mais companheiros de jornada nessa situação vão se apresentar para tentar ter algum benefício desse processo. Então, tem mais egoísmo? Realmente tem mais. Por isso a gente está vendo, a gente tem às vezes essa sensação de que a coisa está desandando. Isso é parte do processo. Isso está descrito. Vai ser assim, tende a piorar e depois melhora. Porque primeiro a gente precisa tomar consciência e tem que dar chance àqueles que não pensam igual a gente terem realmente uma chance durante esse processo de acordarem, de perceberem. Então, eles só vão acordar se eles tiverem, de certa forma, um choque de realidade. Então, por isso que a gente vê muito isso, tem a impressão que está crescendo. E essa é justamente a ideia, que eles venham aos milhões, para que eles tenham uma chance. E a nossa parte é dar o apoio para que eles possam usufruir dessa chance. Continuar aqui. Deixa eu só fazer um comentário ainda da cidade. Esse ponto que você falou é bem bacana, porque na transição, o sistema, ele vai quebrar esse sistema antigo, porque ele vai ser reconstruído. Então, nisso, tudo isso que estava ali na sombra, ele vai vir à tona mesmo, né? E o que você falou é verdade, né? Então, estão vindo muitos espíritos como essa chance, exatamente para a estrutura, ela começar a se mostrar no seu lado e permitir a cura, né? Então, é como se fosse aquelas feridas que começam a ficar visíveis para a gente trabalhar.
E eu queria ainda só na cidadela, falar um ponto também que no texto falava, que um outro aspecto dela é que nesse momento da transição, eu me lembrei quando o Silvio falou da transição, aí eu me lembrei do trecho que estava lá, porque falava que, e a gente já falou isso várias vezes, está sendo construído uma quantidade imensa de novas cidadelas, né, numa taxa de construção que que está além das nossas concepções. Quantas e quantas estão sendo construídas e construídas exatamente para estar albergando, para estar auxiliando. É um trabalho muito, muito grande. Então, a gente já falou sobre isso, e lá no texto ele falava sobre esse processo, e que essa energia nossa também é usada para as construções. E aí eu me lembrei de um livro que eu estou lendo, que por sinal é muito legal, do Manuel Filomeno de Miranda, que se chama Nas Fronteiras da Loucura, que aí ele fala sobre o carnaval, um trabalho que eles fizeram na época do carnaval. E eu já contei isso, que quando eles foram fazer uma construção lá na cidade, eles pegaram uma praça e fizeram um campo de acolhimento para esse trabalho. E aí ele vai contando a construção, e o que eles fizeram foram pegar ectoplasma de seres humanos mesmo, né, e da natureza, para realizar a construção. Então, ali ele fala mesmo sobre essa necessidade desse ectoplasma que a gente doa, e a importância, né, da gente se ligar ali ao vórtice, que é um local de canalização dessas energias, confiando na sua utilização para os objetivos que estão além da nossa concepção. Nesse instante, Ismália pediu licença para dirigir-se ao interior, e como Alfredo fixasse os olhos nos meus, aventurei-me a considerar. Ainda bem que tendes uma abnegada companheira ao vosso lado. Ele e Aniceto sorriram, quase a um só tempo, falando-nos o administrador. Ah, meus amigos, por enquanto não tenho essa felicidade em caráter definitivo. Minha esposa e eu temos o divino compromisso da união eterna, mas ainda não lhe mereço a presença contínua. Ela é a bondade celeste e eu a realidade humana. Depois de pequena pausa, prosseguiu com gentileza. Aniceto, conhece-nos a história. Vocês, porém, a ignoram. Sentir-me-ei, portanto, contente em relatar algumas lembranças com benefício duplo. Aliviarei o coração uma vez mais, contando minhas faltas, e vocês dois, que talvez tenham em breve novos serviços na terra, aproveitarão, por certo, alguma coisa das minhas experiências. Ismália e eu guardávamos um escrínio de felicidade no mundo. No entanto, os salteadores perversos espreitavam-nos a aventura. Minha responsabilidade era enorme no campo dos negócios materiais, e longe de compreender as obrigações sublimes de esposo e pai. Não procurava atender aos deveres justos para com o lar e os 2 filhinhos que Deus me enviara ao círculo doméstico. Ismália, porém, era a providência de nossa casa. Esqueci-me, contudo, de que a virtude a qualquer tempo será atormentada pelo vício, e minha nobre companheira foi vítima da maldade de um amigo desleal, com quem tinha eu inúmeros interesses em comum, no campo monetário. Minha esposa sofreu em silêncio a perseguição dele por alguns anos consecutivos. E quando meu desventurado sócio verificou a inutilidade da atitude criminosa, em franco desespero buscou envenenar-me o espírito desprevenido. Começou por advertir-me quanto ao procedimento dela. Atordoou-me, envolvendo-a em acusações descabidas. Subornou criados domésticos, colocou espiões que seguissem minha querida Ismália nas tarefas de esposa e mãe. Esse homem exercia profunda influência sobre mim.
e atendendo aos laços que nos uniam, minha companheira jamais se sentiu com bastante coragem para denunciá-lo. Enquanto dava ouvidos à calúnia, fora de meu círculo doméstico, tornara-me intolerável dentro dele. Não sabia contemplar minha esposa com a despreocupação e a confiança absoluta de outra época. Via o mal nos seus mínimos gestos e queria descobrir segundas intenções nas suas frases mais inocentes. Cheguei a acusá-la veladamente. Ismália chorou e calou-se. Por fim, nosso infeliz perseguidor subornou um homem de baixa condição que permaneceu certa noite ao lado de nossos aposentos particulares como vulgar ladrão, às ocultas, sendo eu convocado à prova máxima. Penetrei no quarto em extremo desespero e acusei em voz alta ao ver a companheira profundamente tranquila. Ismália levantou-se, procurando Ismália levantou-se receosa da minha saúde mental, mas não lhe atendi os rogos, procurando como louco conspurcador da minha honra. Abri violentamente grande armário antigo, vasculhando o quarto. Nesse instante, o vulto de um homem esgueirou-se na sombra do aposento próximo, e antes que eu pudesse agarrá-lo no meu ódio infrene, saltou a janela alcançando o pomar de nossa casa. Corri desesperado, detonando balas a esmo, mas nada consegui. Regressei ao quarto e, para cúmulo da calúnia odiosa, o desconhecido deixara atrás de si um chapéu novo, rigorosamente moderno, para que se acentuassem meus sentimentos terríveis. Olhos com gestos, vomitando insultos, quis eliminar Ismália, banhada em lágrimas a meus pés. No entanto, alguma coisa que nunca pude compreender na terra paralisou-me o braço quase homicida. Vociferando blasfêmias, surdo aos rogos dela, afastei-me do lar tomado de horror. No dia imediato, fiz valer meu direito exclusivo sobre os filhos e providenciei para que Ismália, convertida em estátua de dor, fosse restituída à fazenda paterna. Contratei uma governanta para os meninos e logo após tomei um paquete para a Europa, onde me demorei mais de 3 anos. Nunca me propus a verificações sérias e, embora tivesse o espírito incessantemente atormentado, humilhei os sentimentos mais íntimos, jamais procurando notícias da companheira caluniada. Certo dia, recebi uma carta lacônica na costa francesa. Um parente dava-me informações da esposa. Após 2 anos angustiosos entre a saudade e o abandono, Ismália fora acolhida pela tuberculose, falecendo em terrível martirológico moral. Deliberei então a volta, fixei-me novamente no Rio, eduquei os filhinhos e conservei a dolorosa viuvez no desencanto do coração. Os anos rolaram uns sobre os outros quando fui chamado à cabeceira do ex-sócio agonizante. O infeliz, em face da morte, confessou o crime odioso, pedindo um perdão que infelizmente não pude conceder. Transformei-me desde então num louco irremediável. Cansado, envelhecido, procurei a propriedade rural dos sogros, tentando reparar de alguma sorte a injustiça, mas a morte não me deu ensejo e voltei para a esfera dos desencarnados, em tristes condições espirituais. Nesse instante, fez uma pausa para continuar comovido. Não preciso dizer que recebi de Ismália todo o amparo de que necessitava. Todavia, infelizmente para mim, estávamos separados. Não merecia a bênção da união sublime. Ismália segue-me de perto, mas tem residência num plano superior, que devo esforçar-me por alcançar. Desde muito dediquei-me aos serviços do nosso posto de socorro. Consagrei-me aos ignorantes e sofredores, e minha santa Ismália vem até aqui mensalmente incentivar-me o bom ânimo e amparar-me nas lutas.
Mas não poderia ela transferir-se definitivamente para aqui? Indagou o Vicente, tão impressionado quanto eu com o romance comovedor. Alfredo sorriu e falou: sei que Ismália tem trabalhado para isso, que seu ideal de união eterna é idêntico ao meu, atendendo à circunstância de estar o superior sempre em posição de dar ao inferior, mas não ignoro que foi advertida por nossos maiores sobre as minhas atuais necessidades de esforço e solidão. Preciso conhecer o preço da felicidade para não menosprezar de novo as bênçãos de Deus. Minha esposa deseja descer para encontrar-se definitivamente comigo. Entretanto, é necessário que eu aprenda a subir, e por esse motivo ainda não recebemos a devida permissão para o definitivo consórcio espiritual. Observando-nos a emoção, concluiu: estou resgatando crimes de precipitação. Pela impulsividade delituosa, perdi minha paz, meu lar e minha devotada companheira. Conforme ouviram, não matei nem roubei a ninguém, mas envenenei-me a mim próprio. A calúnia é um monstro invisível que ataca o homem através dos ouvidos invigilantes e dos olhos desprevenidos.